teve sua colonização iniciada por volta do ano de 1839. Todas essas terras aqui eram as Sesmarias de Aracoara, né? Então era uma terra bem imensa que o senhor José Ribeiro dos Reis, ele conseguiu do Império. O Império deu para ele essa área para ele explorar. Mas em 1839 ele deu as terras para a filha dele, Francisca Ribeiro dos Reis, e aí ela montou um pouso ali nas proximidades do Rio Jacaré-Pepira, onde tem o centro turístico, onde tem o Largo de Santa Cruz. Ela montou uma capela, nessa capela ela colocou a imagem de Nossa Senhora das Brotas, a santa dela de devoção. Ela era de origem portuguesa e Nossa Senhora das Brotas é uma santa portuguesa. E aí depois foi aumentando a colonização, algumas pessoas vieram para cá e se instalaram, as terras de Brotas de Araquara foram divididas. Em 1859 foi emancipado como município Brotas. Em 1911 a gente tinha muita fazenda de café aqui e essas fazendas de café trouxeram muita riqueza aqui para a região. Então tinha muita produção de café. A Avenida Mário Pinotti, você pode ver hoje os casarões dessa época dos barões de café. Em 1992, uma empresa tentou instalar um curtume aqui na cidade. E já tinha o Parque dos Saltos, já tínhamos estação de tratamento de esgoto. E o Parque dos Saltos, a Cachoeira da Bacia, aquela região ali, os jovens gostavam muito, tinham uma relação muito afetiva. E aí esses jovens, eles se uniram junto com o ambientalista, o senhor Batista Negrão, e aí eles montaram uma ONG chamada Movimento Rio Vivo e fizeram um movimento para proteger o rio, para não instalar o curtume. O governo do estado também estava incentivando a regionalização do turismo, e aí deu de encontro o governo municipal com o interesse da sociedade. E aí eles falaram, vamos desenvolver o turismo, isso em 1993. No final do ano de 93, a primeira agência de turismo foi criada, Mata Dentro. Na década de 90, muitas empresas de São Paulo descobriram Brotas de aventura, como a Canoar, e vieram operar rafting em Brotas e profissionalizou o rafting, que já era praticado pelo pessoal da Mata Dentro. E também algumas empresas vieram praticar lá na Cachoeira do Astor, Caçorova, eles praticavam o rapel em cachoeira, o canionismo. E aí o Jean-Claude veio para cá, um francês contratado pela Mata Dentro, e ensinou a primeira mão de obra a fazer técnicas verticais, a descer de rapel. E aí no ano de 2003, o Contour, que foi criado em 96, ele fez as leis do turismo sustentável junto com o governo municipal. Brotas foi a primeira cidade do Brasil a ter uma legislação própria para o turismo ecológico naquela época, hoje é ecoturismo e turismo sustentável. A Alaia fez 27 anos, né, agora no mês de agosto, é a primeira empresa da cidade de Brotas, né, começou com o nome de Mata Dentro. O Jean e a Vivi, eles são apaixonados pela natureza, né, e desde quando eles começaram a empreender aqui na cidade de Brotas, né, junto com a Mata Dentro, eles compraram um espaço, né, o Poção, onde era só plantação de cana, terra roxa, não tinha nada, e eles tiveram a ideia de reflorestar todas as margens do rio. Então um espaço que onde só tinha terra e plantação de cana eles transformaram e fizeram um espaço muito bacana. É onde tem o primeiro arvorismo de Brotas, né, e do Brasil. São 22 obstáculos, com 3 seções, tem as tirolesas no meio da atividade, que hoje é uma das principais atividades da Alaia também. Eu acho que hoje a Alaia é referência nessa parte aqui em Brotas. A gente tem um instituto, né? O nosso instituto, ele tem várias ações e movimentos para a preservação do Rio Jacaré, como eu havia comentado com você, né? A gente junto com o Juan, com a Aline, com a Vivi, fez um mapeamento de todas as nascentes do rio, indo atrás para poder cuidar, plantar árvores em volta e preservar, porque hoje o nosso rio ele passa por uma seca que a gente não está acostumado, então, e isso já vem de muito tempo, né? Acho que acabou deixando um pouco de lado, e a Alaia hoje ela é referência nesse primeiro passo de mudar, de fazer acontecer, para o nosso rio poder voltar como ele era antes. Hoje o rafting aqui em Brotas ele é o carro-chefe, né? A nossa principal atividade. Eu trabalho na Alaia já vai fazer 10 anos, e desde quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei como condutor, né, de atividades radicais, como arvorismo, tirolesa, o rafting,
e até hoje é a atividade que a gente mais comercializa, né? A atividade do rafting hoje são 17 quedas, passando por remansos, pelas corredeiras. A gente já tem uma tirolesa como cortesia no meio do percurso, né, que tem um diferencial bacana e sobrevoando as maiores quedas do rio. A gente faz algumas dinâmicas durante a atividade, tem um escorregador onde você pode descer da embarcação, flutuar só de colete, tem a cachoeirinha, para deixar uma atividade ainda mais completa, né? Mas o rafting hoje é o que movimenta a cidade, é o nosso carro-chefe. Hoje a Laia ela é certificada pela ISO, né, 21101 e pela Inmetro. Então, antes de operar, a gente tem todo um procedimento de segurança, começando pelo atendimento, que passa as informações mínimas de roupa, de calçado, não levar objetos ou itens que não seja necessário para poder fazer a atividade. A gente faz pelo menos 1 ou 2 vezes por ano cursos de primeiros socorros, não só o pessoal do operacional, né, os condutores, mas também toda a equipe aqui da empresa. Além dos cursos de primeiros socorros, os guias têm o IRF, né, que é uma certificação hoje que eles usam no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares. Então a gente sempre procura cada vez mais estar se capacitando dentro desses cursos de primeiros socorros e de altura e de água para a parte da atividade do rafting. E a gente tem esse certificado onde a gente segue alguns procedimentos, né, para poder realizar o passeio do rafting. O Sistema Municipal de Controle de Visitação, por que a gente fala que é controle? Porque ele tem um objetivo, ele tem vários objetivos. Um dos objetivos dele é controlar e minimizar o impacto da visitação turística nos atrativos naturais. E com esse controle, com o Contur, com o aumento da arrecadação, aumenta o investimento em educação e em saúde também, com o dinheiro que vem da arrecadação do turismo. E o turismo hoje, ele é o que mais emprega no município diretamente. A gente tem estudos e estatísticas que colocam que a gente tem 2.300 empregos diretos somente do turismo. Por exemplo, a gente tem esses 2.300 em atrativos, em meios de hospedagem, em restaurantes. A gente não tem esse número ainda, mas é um número que também é impactado pelo turismo. Hoje nós temos 83 meios de alimentação na cidade, onde uma cidade com 25 mil habitantes tem esse número de restaurante, né? Se você for comparar com outros municípios. E é pelo impacto do turismo. Então, aqui a gente começou em 1992 e com uma taxa de R$3 por pessoa, né? E a gente começou, era o único lugar que tinha, assim, que cobrava para entrar, porque não tinha muitas cachoeiras abertas como tem hoje. E a gente foi fazendo, foi assim, a gente procura preservar a natureza, não quis fazer muita coisa, muita benfeitoria, mas a trilha, né? A mananciais de água, né? Isso a gente preserva, né? E foi indo, foi fluindo e foi abrindo outras cachoeiras. E acho que agregou muito para o município de Brotas, porque hoje tem muita gente vivendo disso, né? Tem parte de gastronomia, né? Não é só as cachoeiras. E eu acho que foi uma coisa muito saudável para Brotas. Viemos a Brotas a primeira vez, eu e minha então namorada, hoje minha esposa, em 1998. Depois viemos mais 2 vezes, ficamos em camping. Com o passar dos anos, tivemos 2 filhas. E para elas terem um contato melhor com a natureza, sair um pouco daquela cidade grande, muito movimentada, trouxemos para Brotas, que nós gostávamos muito. E com esse contato elas adoraram Brotas. Brotas ainda era um começo desse turismo radical, de cachoeira, de rafting, essas coisas. E elas tiveram esse contato e adoraram como nós. E com o passar do tempo, Brotas veio desenvolvendo cada vez mais o turismo, com rafting, tirolesas, enfim, tudo que é radical hoje tem aqui de Brotas, né? E hoje elas têm o mesmo amor que nós temos por Brotas. Sempre que podemos, uma vez pelo menos por ano, a gente foge um pouquinho para cá para ter essa paz, esse sossego. E a gastronomia também aqui hoje é muito boa, vários restaurantes bons e é isso. A gente gosta muito daqui e sempre que a gente puder estaremos de volta.
nossa história, a gente já vem de um meu bisavô que fazia um pouquinho de cachaça, que é quem veio da Itália, né? Meu avô, aí meu pai e depois eu e o meu irmão. A gente fazia cachaça para vender lá no sítio, né? Aí para você vender essa cachaça e viver disso, era complicado, porque a gente vendia pouquinho. Na época, começo do turismo em Brotas, a gente ficava ali na beira do Parque dos Saltos. Eu ficava com um carrinho velho que eu tinha, vendendo uns licor que a minha esposa fazia, umas cachaçinhas e um refrigerante, umas coisinhas. Meu irmão era free no Hotel Fazenda. Aí um hóspede falou para ele, onde eu compro uma cachaça boa? Aí ele falou, meu irmão tá lá na beira do rio, no Parque dos Saltos vendendo. Ele falou, mas por que vocês não abrem uma porta, um estabelecimento, né? A gente tinha um lugar parado, que foi uma mercearia, na frente da casa da minha mãe, um cômodo, né? E a gente abriu. E a gente trabalhava lá uma pessoa, né? Então ficava no domingo, ou ficava eu, ou o meu irmão, e a minha mãe que atendia durante a semana. A gente ficou 13 anos nesse sistema, assim, abrindo só nesses dias. Aí, esse lugar que a gente está hoje ficou vazio, já fazia um ano, porque tinha falecido o casal de irmãos que moravam aqui, seu João e dona Piquitita. A gente alugou esse lugar, veio para cá e aí a gente começou a abrir todo dia. A gente tentou até um dia da semana não abrir, mas Brotas é assim, final de semana mais gente, feriado muita gente. E durante a semana tem o pessoal que trabalha de domingo e vem passear durante a semana. Tem o pessoal que casou no sábado e está em lua de mel, né? Então ele acaba indo embora a maioria na quarta. Então a gente começou a abrir todos os dias. Então aumentamos as áreas de artesanato, de cozinha, colocamos degustação. Eu gosto muito de coisa antiga, meu irmão também, então começamos a trazer coisa do sítio e decorar a loja. A gente trouxe uma tulha do sítio, e essa tulha deve ter uns 150 anos. E a gente trouxe ela de lá para cá e colocou as coisas dentro para organizar. Depois de organizado, até uma pessoa que estava aqui, um turista, ele falou, viu, tá parecendo um museu. A gente resolveu colocar o Museu do Caipira aí, e deixar ele aberto, ele é gratuito, né? Então a pessoa que vier para a cidade, ela quiser vir conhecer, ele é aberto. É o Museu do Caipira, tudo que é coisa de roça, o que não era dos vô e das vó, a gente ganhou, porque a gente ainda ganha muita coisa que é para guardar aí, né? Para ficar de recordação. O turismo veio crescendo e a gente veio crescendo junto com o turismo, né? Então a gente veio aprendendo, né? Nem eu com meu irmão, a gente não tem estudo. De uma pessoa que ficava num final de semana, a gente foi para 2, para 3, para 4, hoje num feriado a gente trabalha em 12, né? Então o turismo cresceu e a gente aprendeu e cresceu junto, né? Porque se a gente, lá naquela época, tivesse pegado um movimento que é Brotas hoje, a gente também não tinha dado conta de tocar esse negócio, né? Hoje Brotas, ela possui 5 cervejarias artesanais, uma cidade de 25 mil habitantes, com intuito turístico, né? Então, não sei se a água é tão boa assim que possibilitou que a gente fizesse. Tem 5 cervejarias, podendo surgir até mais, que fazem cervejas de qualidades aqui em Brotas. Hoje a cervejaria Cultiva, ela só está atendendo aqui na propriedade, né? A gente gosta de passar essa experiência, né? De tomar cerveja no ambiente rural, de ter o contato com a natureza. Então esse é o intuito principal também da Cultiva, né? Na verdade, ela tem um intuito muito bom para a questão do turismo rural, né? Então a gente tem esse quesito de trazer o público para uma área rural. Então nós hoje, né, o turismo, nós dependemos muito do turismo que funcione muito bem dentro da nossa região, porque nós dependemos muito que as pessoas que vêm à cidade venham também conhecer a nossa cervejaria. A estrutura da cidade, na verdade, veio muito da questão da iniciativa privada. A infraestrutura pública, ela foi mais incrementada depois que a gente conseguiu conquistar o direito a acessar o fundo de melhorias das instâncias turísticas, só a partir de 2015. As estruturas que existiam antes, como praça, o Teatro de Arena da Praça, a própria rodoviária, água, esgoto, rua, sinalização turística, os prédios da Secretaria de Turismo, né, que funcionava antes com o serviço
de informação turística, era tudo dinheiro da própria prefeitura ou de convênio que conseguia raramente com o Ministério do Turismo. Aí o recurso de estância, ele é carimbado anualmente, a gente consegue pleitear. Esse portal foi feito com dinheiro da estância, a Secretaria de Turismo lá embaixo, ampliamos os serviços de esgoto e conjuntamente com esse investimento público, porque onde tem o investimento público, atrai também investimento privado. Aí houve aumento de meios de hospedagem, meios de alimentação, os próprios moradores viram no turismo uma oportunidade também de ganho e investiram em empreendimentos do turismo. Muitos que trabalhavam com agro ou com outras coisas, hoje trabalham e vivem do turismo. A pousada, ela se iniciou em 1999 com o meu pai, o senhor Batista Parisi. Ele iniciou com uma proposta de camping, então a gente não tinha praticamente nada do que a gente tinha aqui hoje, né? Que a gente tem aqui hoje. Era uma área com gramado. Essas casinhas que a gente tem hoje, a gente tem 6 unidades em casa. Elas eram habitadas pelos caseiros, então eles trabalhavam dentro da fazenda. E em 99 ele teve essa brilhante ideia de empreender. Visitou alguns campings na região. Ele foi para Itu na época, que lá é um polo, né, de campismo. Começou a conhecer e trouxe essa ideia para Brotas. Então fez alguns quiosques para o pessoal poder fazer churrasco, o vestiário para poder comportar todo mundo e todo mundo conseguir tomar um banhinho. E aí a nossa história foi começando. Com o tempo, Brotas foi crescendo, né? Então foi aparecendo diversos tipos de família. O pessoal começou a procurar por algum tipo de acomodação um pouco mais sofisticada. Foi quando a gente começou a dar início em estar melhorando as nossas acomodações. Então, tantas casas que no começo a gente conseguia colocar 20, 25 pessoas, né? Era um público totalmente diferente, era a moçada que vinha por conta dos esportes radicais. E esse público começou a mudar. E conforme ele foi mudando, a gente foi adaptando. Vai a depender do tipo do público que a gente está atendendo. A gente começou a construir apartamentos, então a gente fez um primeiro apartamento como piloto. Depois fizemos mais 4. Em 2016 a gente aumentou um pouquinho mais, fizemos chalezinhos de madeira, que hoje é o nosso foco principal, né, onde a gente realmente consegue ter um público mais qualificado e é o que o pessoal mais gosta, né? Teve essa diferença, né? Antes era um pessoal mais jovem que via, hoje a gente já percebe que é um público mais família, é um pessoal de outra classe econômica, né? Entrando um pouquinho nessa parte, antigamente a gente cobrava uns valores bem mais razoáveis, hoje o valor já está, o ticket já está um pouquinho mais acima, justamente por conta do que Brotas consegue estar oferecendo. E fica aqui um sonho, meus pais começaram, né? Ali em 99, hoje eles faleceram em 2021. Tem esse sonho de continuar o legado deles por um bom tempo, estamos fazendo mais 7 apartamentos ali no fundo, querendo aumentar e chegar num ponto que a gente vai ter 123 unidades aqui dentro para o pessoal poder estar usufruindo da nossa cidade e do Vila Jacaré. Então, em 1980, o meu pai resolveu colocar o alambique, né? Ele já sabia alguma coisa sobre fabricar cachaça, né? Aí a gente colocou bem simples, né? Era tudo bem simples, pequeno. E aí deu certo, que todo mundo gostou da cachaça, ele fazia muito bem feitinho, né? Aí foi passando o tempo, ele aumentou, trocou o engenho, trocou o alambique maior, né? E aí o pessoal, foi passando o tempo, o pessoal queria comprar mais alguma coisa além da cachaça. E aí deu a ideia da gente fazer licor, daí eu fiz o curso de licor, os doces a gente já sabia fazer, queijo também a minha mãe sabia fazer, eu aprendi também. E foi aí que a gente construiu isso daqui. Primeiro a gente começou a vender na varanda ali da minha casa. E aí, naquele tempo, né, a gente começou em 1999, que a gente começou aqui a lojinha. Vendendo lá, aí a gente construiu aqui e naquele tempo estava começando aqui
as cachoeiras, né? Não tinha toda essa estrutura que tem hoje. E também não tinha muita opção de coisas assim para as pessoas levar, né? De presente para casa. Então a gente vendia muito aquele tempo, vendia muito porque não tinha por aqui, né? Nem nas cachoeiras também não tinha. E aí as cachoeiras foram melhorando, né? A estrutura, tudo. Hoje você vê como é que é tudo muito bem estruturado, né? Tudo muito bonito. O nome Toca da Coruja é porque a minha avó paterna, então ela lavava roupa lá para baixo da pista, né? Ela lavava roupa lá, tinha um monjolo lá que ela fazia farinha, fubá, tinha um moinho de fubá. E ali tinha muita coruja buraqueira nos buracos. Tinha muita coruja ali. Então, como eu gosto muito de coruja, né? Eu resolvi colocar esse nome, Toca da Coruja, pela minha avó. A gente tem outras coisas, né? Não é só isso, não é só a lojinha. E a gente não quer sair daqui, porque aqui é a herança da minha bisavó paterna.